Agora, quando a pessoa tem uma mediunidade dominantemente de desdobramento, que ela sai fora do corpo, o efeito é o contrário, é colinérgico. Colinérgico é o seguinte, ao invés da adrenalina, é a acetilcolina. Então o que acontece? A pessoa tem uma diminuição do batimento cardíaco, uma queda da pressão arterial, e ela tem um aumento da peristálise, do movimento do aparelho digestivo, a barriga ronca, faz barulho, faz... não é? E essas pessoas que têm esse desdobramento, elas exalam energia, exalam ectoplasma. Então as pessoas se sentem bem perto dela, mas ela se sente desgastada com as pessoas. E esse excesso de ectoplasma que ela exala, torna ela muito interativa mentalmente. Ela sente o que o outro sente, sente a psicosfera espiritual que a envolve. E aquilo pode ser tão difícil que o organismo reage, recolhe no metabolismo esse ectoplasma, desvia essa energia e a pessoa começa a formar cistos, tumores, miomas, cistos ovarianos, cisto de tireoide, cisto hepático, cisto renal, ou então ela tem sangramentos, porque é uma forma de perder esse ectoplasma, metrorragias, que a medicina não consegue entender o que está acontecendo. A pessoa sente uma depressão que não se trata com remédio nenhum, não consegue tratar, porque já está envolvendo outra esfera, que é a senso-percepção mediúnica. Precisa agregar os tratamentos, não é? Então, o raciocínio clínico se mantém. Você vai tratar o sintoma. Lógico. Quando a pessoa não tem controle, com o medicamento, até que ela possa ter controle. Ela precisa de apoio psicoterápico, para poder se encontrar, aquela história da árvore com a raiz, a identidade, não é? E o tratamento e depois o exercício mediúnico. Eu coloco os meus pacientes, assim que estão numa condição melhor, para doarem de si. Então esse exercício faz com que eles se tornem proativos e comecem a saber, aprende a lidar com esse domínio da senso-percepção, seja da influência espiritual, seja da doação de energia. Então eu coloco sob minha supervisão, não é? E isso muda o prognóstico da medicina, essa integração com essa parte espiritual. Eu pude acompanhar uma terça-feira e é brilhante esse trabalho onde você vê, o que você está dizendo aqui é visto, né? A olhos vistos você consegue perceber isso, realmente. É muito interessante a evolução clínica, sabe? Você acompanhar o caso e ver que casos que a medicina não dava um prognóstico favorável e começa a mudar o perfil, sabe? Eu ainda acho que é uma pontinha do novelo que nós estamos puxando, sabe? Tem muita coisa a se pesquisar ainda nesse assunto. E falando em pesquisar, você vê diferença entre mediunidade em homem, em mulher, em criança? Tem com a idade também, não é? Porque ocorre o seguinte, por exemplo, a mulher, os hormônios reprodutivos são os hormônios da mediunidade. Tudo eu estou falando é segundo a nossa heurística, a nossa metodologia ou nossa hipótese de trabalho. Então o que acontece? Veja bem, quando a mulher fica grávida, ela recebe um espírito. Literalmente. Literalmente. É o único momento que há uma incorporação literal. Não é? Bom, verdade. Muito bem. Quando a mulher está no pré-menstruo, o que acontece? Ela está preparada para receber um embrião, porque o endométrio está engurgitado, que é aquilo que descama quando na menstruação, né? O endométrio é um acolchoado para receber o embrião. Os seios estão fartos, com proliferação dos ductos lactíferos, tem hemodiluição, igual grávida. Bom, se não vem o espírito reencarnante, ela fica exposta a uma interferência. Então, o que acontece? Ela começa a ter sintomas, por essa sensibilidade muito aumentada, sintomas espirituais que se manifestam com todo o complexo de síndrome do pré-menstruo. Entende? Então já é uma peculiaridade da mulher, que nesse contexto, quando tem a TPM muito sintomática, precisa pensar se não estamos aí diante de um quadro que precisa de domínio da senso-percepção mediúnica, espiritual. Outra coisa é a menopausa, porque ocorre o seguinte, o estrógeno, ele é produzido pelo ovário. Quando cessa o período fértil, ele para de ser produzido. E o estrógeno é que induz a formação do endométrio, dos vasos sanguíneos do útero, não é? Parando o estrógeno, aquela profusão de sangue para alimentar o bebê, não existe mais. Mas aquela profusão de sangue leva energia vital, leva ectoplasma para o útero.
Se para de haver uma concentração de ectoplasma no útero, vai haver uma equidistribuição dessa energia, começa a subir. E a mulher se sente como fogachos. Olha! Entende? Então, nessa idade, a mulher está com uma produção ectoplásmica intensa, ela precisa trabalhar com cura, com coisas assim, sabe? Com doação de ectoplasma. Tal. Outra coisa interessante, quanto mais velha uma pessoa, mais magnetismo ela tem. Porque ela está se desligando do corpo, então ela solta a energia orgânica. Ela solta o magnetismo. Tanto que você vai ver um médium de cura, o preto velho, é a velha benzedeira, não é que tem um poder, não é? Porque mais madura a pessoa, mais o magnetismo. O André Luiz vai falar isso no Mecanismos da Mediunidade. Quanto mais velha a pessoa, mais madura, mais ampla, mais profusa, mais intensa a radiação magnética, a exigir da pessoa mais ampla cota de serviço na sua vocação e aptidão. Vai dizer isso. É o que eu ia dizer. Então precisa colocar isso a serviço, amor em ação, né? Serviço, isso precisa. E na criança, como você colocou, a criança ela é vamos dizer assim, um tubo de ensaio de experiências espirituais riquíssimas. A criança precisa ser acompanhada do ponto de vista psicológico, afetivo, educativo para a vida, precisa ter presença e precisa estar muito de olho na parte espiritual, sobretudo quando a mediunidade está para amadurecer biologicamente, que é quando a criança está para se tornar púbere. Quando está para entrar na fase fértil. Aí a mediunidade vem estourando do ponto de vista biológico. E aí o adolescente, o pré-adolescente, fica extremamente influenciável. Extremamente influenciável. Aí começa, como você vê hoje, está tendo muito transtorno bipolar, epilepsias atípicas, não é? Derivados dessa profusão de expressão mediúnica para as drogas. Não é? Então, a psicologia... Sexualidade precoce, gravidez precoce, é verdade. Né? Na verdade, há vamos dizer assim, um aumento da sensibilidade tremendo, quando há um estouro, um vulcão de sensibilidade. Então, a criança tinha que estar sendo preparada desde o começo, tem que se dar atenção para essa fase, não é? E o homem é pouco estudado. O homem é pouco estudado, porque... a sexualidade masculina, mesmo do ponto de vista hormonal, do ponto de vista... é pouco estudado. Não é como na mulher. É verdade. Por uma questão de preconceito, o machismo da sociedade. Hoje que existe pesquisas mais profundas a respeito da hormonologia do homem, etc. Mas o homem também apresenta flutuações hormonais com as influências espirituais, alterações de testosterona, uma série de questões muito curiosas sobre o assunto. Aí também é um vasto terreno para pesquisa, para entendimento e para atuação, não é? Porque as pessoas estão procurando resposta, Sérgio, né? Exatamente. Não é? E agora, o programa por hoje já está quase chegando no final. Te peço as considerações finais. Se você tiver curiosidade sobre o assunto, nós temos o site do projeto da universidade. Por favor. Né? É www.uniespírito, depois se quiser colocar no slogan aí na televisão, www.uniespírito.com.br. Tem DVDs com as aulas da pós-graduação e vídeos livres para você também poder estar, vamos dizer assim, formando uma opinião própria a respeito das pesquisas. Muito obrigado pela sua participação, Obrigado, Sérgio. Obrigado a vocês. Uma alegria a sua presença. Igualmente. E assim o programa termina, o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Mas você continua na mesma sintonia, porque semana que vem vamos estar juntos com um novo programa. Até lá!